A paz, igreja. Obrigado. Abre para mim, por favor. Eu me sinto muito honrado pela oportunidade de estar ministrando o Evangelho no primeiro culto do ano, porque a gente sabe que existe uma honraria toda especial naquilo que se refere às primeiras coisas. Por exemplo, quando a gente vai numa festa de aniversário, alguma festinha, sempre a pessoa que parte o bolo, ela escolhe honrar alguém com a primeira fatia. E é um gesto muito simples, mas a pessoa que recebe a primeira fatia, ela se sente muito honrada. Às vezes a gente nem come bolo, nem gosta de bolo, mas pelo fato de ter recebido a primeira fatia, aquilo nos bota numa posição de uma honraria extrema. E hoje eu me sinto muito honrado por Deus, pelo pastor, por todos vocês, por estar ganhando essa primeira fatia do bolo, com essa oportunidade de ministrar o Santo Evangelho de Deus no nosso primeiro culto. E quando se fala em primeiro, né, pensando no primeiro culto do ano, no primeiro mês do ano, me faz pensar que existe uma mística que envolve esse primeiro mês, porque eu tenho redes sociais, né, eu tenho perfis em algumas redes, e eu vejo que as pessoas usam essa mística da virada para começar projetos novos que elas sabem que já deveriam estar fazendo há muito tempo. Por exemplo, agora eu vou aproveitar esse início de 2019 e vou fazer uma dieta. Quem é que nunca viu isso? Tem alguém aqui que começou uma dieta agora? Ei, misericórdia. Então, assim, a gente pega como um incentivo essa virada de ano, esse início, esse primeiro mês, para começar algo que nós sabemos que vai fazer a diferença na nossa vida, ou que nós sabemos que já deveríamos estar fazendo, e usamos isso como incentivo, e realmente fizemos. Eu também tenho minhas metas e meus planos, objetivos, e eu venho concluindo eles diariamente por conta desse início, né? Então, assim, biblicamente, também, o primeiro é muito importante. Isso não é só cultural, isso não é só social. Biblicamente, o primeiro também é muito importante. E quando eu recebi o encargo de ministrar sobre primícias, eu fui no dicionário, né? Fui no Aurélio primeiro para ver o que é a cultura, né, da língua portuguesa fala sobre primícias. E ali fala que primícias são primeiras coisas, primeiros frutos ou primeiros animais, né? Então, assim, pensando em primeiras coisas, e eu não combinei isso com o Felipe, não combinei isso com o pastor, eu queria te encorajar a abrir a tua Bíblia em Provérbios 3, que nós já abrimos hoje, né? Quem trouxe Bíblia já abriu uma vez hoje. Quem já abriu diz amém. A minha versão diz assim: honre o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de tuas plantações, e os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os teus barris transbordarão de vinho. Esse tipo de palavra, e tudo que eu falo aqui eu me incluo também, é uma palavra daquelas que a gente gosta de abrir. A gente gosta de ler, a gente gosta de receber, porque não é uma palavra exortativa, é uma palavra que tem um princípio e ele vem seguido de uma promessa. Então a gente é crente, é um povo que adora promessa, né? A gente quer abrir a palavra e a gente quer que a palavra nos encoraje, que a palavra diga que nós vamos ser vencedores, que nós vamos colher frutos. E aqui esse texto diz que os nossos barris, ou em outras versões, lagares, transbordarão de vinho. Mas isso me faz refletir um pouco que nós gostamos muito de fazer uma edição, né? Nós temos uma mania meio feia de editar algumas coisas. E é muito difícil respeitar o princípio que antecede a promessa. Com a nossa ansiedade, nós vivemos numa era muito acelerada. Eu vou pegar um exemplo prático, assim, o WhatsApp. Tu manda um WhatsApp para uma pessoa, aí fica ali os 2 risquinhos azulzinhos, aquilo já te diz assim, ó,
ela visualizou, por que não respondeu? E aí tu fica naquela angústia, por que não respondeu? Era para responder agora, e aí tu fica em volta, mas por que não respondeu? Não quer responder, porque é um anseio das coisas imediatas, de repente a pessoa vai te responder amanhã. Se não for um caso de vida ou morte, ela pode te responder amanhã. Mas a gente fica com aquele anseio porque nós vivemos numa era acelerada e nós queremos respostas imediatas. E quando a Bíblia nos oferece um princípio atrelado a uma promessa, nós queremos direto a promessa, porque o princípio demora muito, o princípio é muito difícil, é muito custoso. Então, eu quero trazer para vocês, eu não quero trazer uma mensagem pessimista, mas eu sou obrigado, o Espírito Santo, ele, de certa forma, eu não entendo porquê, ele gosta de me usar de uma forma exortativa. Eu abro uma mensagem e ele sempre me mostra os pontos nos quais a igreja não segue aquilo que a palavra diz. Eu, sinceramente, eu admiro muito o pastor que prega só o amor, só a beleza, só a vitória, mas eu não consigo, porque quando eu abro a Bíblia, eu faço uma oração, o Espírito Santo me mostra os pontos positivos que muitas vezes eu não estou praticando. Então eu separei duas coisas, só duas, porque na verdade tinha um monte, mas eu separei as duas coisas que eu julguei na minha concepção serem os dois fatores que mais impedem que a nossa oferta de primícia seja uma oferta santa e agradável a Deus. Primeiramente, Deus nunca olha o que a gente tem na mão. Nunca, nunca. Porque se Deus olhasse só o que a gente tem na mão, Ele teria aceitado da mesma maneira a oferta de Abel e de Caim. Aí eu fico pensando, quando eu era mais criança, que eu lia a história de Abel e Caim, eu ficava pensando assim, mas como Deus foi injusto, né? Será que Deus faz acepção de pessoas, porque os dois foram lá e pegaram as primícias que eles tinham para oferecer, e aí Deus vira os olhos para um e aceita do outro, e eu pensava, nossa, mas aí o cara tem que se indignar e matar mesmo. Eu era criança, tá? Misericórdia. Mas hoje eu consigo refletir que como que ele foi de uma oferta a um homicídio tão rápido? Que coração é esse que em poucos minutos está fazendo uma oferta aqui na frente, como você fez agora, e daqui a 10 minutos está ali na porta assassinando alguém? Tem alguma coisa errada com esse coração. Isso não é algo normal. Então, eu entendo que Deus, Ele quer e Ele aceita as nossas ofertas de bom grado, desde que a motivação que nos faz trazer a oferta seja agradável ao Senhor. Então, como eu tinha falado, dois fatores, eu gostaria de começar pelo primeiro, que na verdade eu vou falar sobre a pretensão e a profanação, mas no fim, vocês vão ver que os dois, eles têm a mesma raiz, que é a falta de crescimento na graça. Então, falando da pretensão, o que é a pretensão? A pretensão é fazer algo esperando sempre algo em troca. E aí, fica muito fácil. Vamos pegar um exemplo. Eu gosto de exemplos práticos. Numa empresa que você vai trabalhar, a empresa, ela quer resultado. Então, não importa somente você ser uma pessoa de bom caráter, de uma boa educação, de um bom humor, de uma boa assiduidade com o horário, se você não gerar resultados. A gente vê muitas vezes assim, ficou sabendo que fulano foi para a rua, foi demitido, mas o cara era uma bênção, o cara era um querido, o cara era prestativo, o cara tinha família, mas para as pessoas que estavam acima dele, de repente ele não estava gerando o resultado que eles esperavam. Então hoje, nós vivemos num momento onde não só no trabalho, na família, em casa, às vezes inconscientemente nós esperamos resultados muito rápidos de Deus. Nós esperamos resultados muito rápidos de Deus. E nós não entendemos que o tempo de Deus é o tempo Kairos, não é o Cronos.
O nosso tempo cronos, ele fala em minutos, segundos, horas, ontem, hoje, amanhã, dia, semana, mês, ano. E o tempo de Deus é diferente. Então, tem uma passagem do livro de Tiago que diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, muitas vezes, Deus não tem pressa para nos dar algo, porque na concepção dele, ele vê que a gente nem é maduro o suficiente para receber. Deus sabe, o pastor Gessé costuma fazer um exemplo que ele diz que Deus ama a todos, mas não confia em todos. Eu amo minhas 3 filhas do mesmo jeito, mas tem como eu emprestar a chave do meu carro para a Mariana, que tem 4 anos? Não tem como. E de repente ela pode até dobrar o joelhinho de noite e pedir isso. Senhor, eu quero que meu pai empreste o carro. Mas não tem como, porque ainda não é o tempo. E nós muitas vezes não entendemos isso e queremos soluções imediatas de Deus, sendo que o pai das soluções imediatas é o próprio Satanás. Se você quiser algo para amanhã, o Satanás tem agora. Ele te dá hoje mesmo, ali fora da porta. Só que você pode ter certeza que aquilo é um cavalo de Troia, que dentro daquilo tem algo muito ruim que vai prejudicar a tua vida e vai trazer um amargor tremendo no teu futuro. Mas se tu quiser, ele te dá hoje. E nós caímos na triste ilusão de muitas vezes aceitar e achar que é bênção. Muitas vezes tu pede hoje e recebe amanhã, aquilo nem é para ti, tu nem tem capacidade de fazer uso daquilo e tu acredita que é bênção. Então Deus muitas vezes não nos dá as coisas e nos poupa porque Ele entende que aquilo pode nos fazer mal. Outra coisa que nos impede é a famosa teologia da prosperidade. Essa é cruel. E você sabe que nós como igreja, algumas vezes quando a gente fala para as pessoas lá fora que somos igreja, eles pensam que nós somos pessoas fracas, boca abertas, que caíram dentro de uma lavagem cerebral e que trabalha só para sustentar pastor. Tem muita gente que pensa isso. Sabe por quê? Por conta da teologia da prosperidade, porque falsos profetas realmente usaram a palavra de Deus de uma forma distorcida e pecaminosa para chegar no coração daquelas pessoas fracas e necessitadas e usar isso para arrecadar dinheiro, para gastar a bel prazer com coisas que na grande maioria das vezes nem de Deus são. Então nós sofremos as consequências dessa teologia da prosperidade. Quem é que já ouviu falar, por exemplo, do lenço com suor do apóstolo? Né? Tem uma igreja, não sei qual, ainda bem, né, que oferece o lenço, né, de certo é um preço muito alto, com o suor do apóstolo. Aí eu fico pensando, vocês acreditam que isso não é de todo um ruim? Vocês sabiam que biblicamente aquele lencinho que o pastor Gessé tem o hábito de secar o suor aqui, realmente se tu levar para tua casa e crer, ele pode estar instalando a saúde em alguém da tua família? Porque se nós for olhar a palavra em Atos 19, as pessoas estavam estavam distribuindo lenços e aventais suados do apóstolo Paulo, e aqueles lenços e aventais realmente estavam curando pessoas. Então isso não é ruim. Ruim é gerar uma empresa que arranca o dinheiro das pessoas com ferramentas que até são tiradas da Bíblia. Aí pega aquela senhorinha analfabeta, tu vai lá e lê Atos 19 e diz para ela que tu está vendendo um lenço a R$1.000, ela vai lá e compra. Porque os lenços de Paulo curaram pessoas. Então as pessoas têm uma maldade e distorcem. E essa teologia da prosperidade, ela impede que a nossa primícia, quando nos permitimos a ser enganado, chegue como uma oferta agradável a Deus. Outra coisa também que me faz pensar, né, a segunda parte do versículo que eu li, ele disse que os nossos barris transbordarão. Eu te faço uma pergunta e nem quero resposta. Eu quero que tu responda para ti mesmo. O que acontece com a tua vida se os teus barris transbordarem? Será que eu vou te ver aqui no culto semana que vem? Será que você vai ter a humildade de ir numa célula no inverno, num dia de chuva, onde tu tem certeza que vai ter 4, 5 pessoas?
Será que não vai ser mais interessante quando tu colher essa prosperidade abundante financeira? Será que que vai ser mais importante para ti? Estar num culto, né? Ou de repente estar num parque aquático, estar numa praia, estar num paraíso, estar em algum lugar, num resort, não sei. Será que a tua vida não muda? Porque eu arrisco em dizer para vocês, e eu falo por experiência própria, ser crente na pobreza é muito fácil, porque eu faço isso há 11 anos. Ser crente na dificuldade é muito fácil. Esses dias, eu até peço perdão a Deus se isso for uma blasfêmia ou se for muito insano, porque as minhas orações são insanas. Eu já falei para ele assim: Senhor, na pobreza tu já viu que eu sou fiel, já me testou. Vamos ver na prosperidade, vamos ver. Eu quero me conhecer, eu quero saber se eu vou continuar o mesmo, eu preciso. Porque o apóstolo Paulo, quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, e a gente adora editar também, e achar que essa frase quer dizer que agora a gente pode tudo, que nós temos um super-homem, que eu vou pedir, ele pá. Não, o apóstolo Paulo está dizendo tudo posso naquele que me fortalece, porque eu já sei o que é ser pobre, eu já sei o que é ser muito rico. E eu já vi que nos dois polos eu fui fiel, Senhor, porque é tu que eu quero, eu te amo. Então assim, ó, como eu disse, eu não quero resposta, mas responde para ti mesmo. Será que se o Senhor te abençoar de uma forma tremenda e extraordinária, tu vai continuar sendo fiel nas pequenas coisas que tu vem sendo hoje? Não sei. Outra coisa muito forte também que falou comigo, se você é rápido de Bíblia, abre lá em Mateus 6, versículo 24. Se você não é, lê na Bíblia do crente que está do lado, ou lê aqui na projeção que o irmão vai botar. Mateus 6, 24, diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso é tão forte, isso tem um mistério tão grande, que a palavra de Deus, ela menciona várias divindades pagãs, vários nomes de demônios, só que ela nunca comparou nenhum demônio a Deus. A palavra de Deus nunca comparou Baal a Deus, nunca comparou Moloque a Deus, nunca comparou Astarote a Deus, mas aqui a palavra de Deus compara Mamon, ou seja, a ganância, o dinheiro a Deus. Imagina o peso que tem isso. O Espírito Santo dizendo que você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque o dinheiro se torna um Deus na tua vida tão grande quanto esse Deus. Baal não se torna, Astarote não se torna, Moloque não se torna, o dinheiro se torna. E muitas vezes isso é inconsciente. A gente acha que ensinaram para a gente que evangelho é sinônimo de prosperidade. E na verdade, em partes eu concordo, porque eu entendo que o evangelho ele não te promete a prosperidade, mas se você não está tendo uma vida próspera, é porque tem falha no evangelho, você não está vivendo ele. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando em todas as áreas da tua vida. Se não há prosperidade, volta atrás e reflete, porque você não está vivendo o evangelho, tem alguma coisa errada. Então, o evangelho não é prosperidade, mas sim, é impossível viver fielmente o evangelho sem ser próspero. É impossível. E nós temos um hábito muito feio, eu sei que aqui não acontece, mas em outros lugares acontece. Nós costumamos, quando se fala em idolatria, uma das primeiras coisas que vem na mente são os irmãos católicos. Uma das primeiras coisas que vem na mente, porque eles fazem uma romaria com uma santa, porque todos eles têm um altarzinho em casa, que eles dobram o joelho, que eles fazem, acontecem. E nós não vemos que muitas vezes a nossa idolatria evangélica, ela é, quem sabe, até mais cruel e mais ofensiva a Deus do que a deles. Porque eles adoram, de repente, um santo que não se movimenta, que não tem poder para nada, e nós adoramos o dinheiro que está sempre em movimento, e que dita as coisas, e que compra as pessoas, e que manipula, e que nos deixa triste quando a gente não tem, e que nos deixa com uma felicidade falsa quando a gente tem, e no outro dia já não tem de novo, e dia e noite a gente acorda e dá o sangue, tudo
atrás do dinheiro. Eu tenho um amigo que eu estava há uns 2 anos sem ver ele, e eu tinha perdido os meus contatos do WhatsApp, e um dia ele resolveu me chamar. Aí eu olhei a foto assim, fiquei feliz, né? Se ele não me chamasse, eu não teria de volta o contato. E eu perguntei para ele, cara, e aí, como é que tá a vida? E ele me respondeu, em busca do segundo milhão. Ou seja, deu a entender que ele tinha adquirido R$1 milhão e que agora a vida dele era buscar o segundo milhão. E eu achei aquilo uma resposta idólatra e vazia para um amigo que tu não vê há tanto tempo. Ele poderia dizer, ele era pai recente, ele poderia dizer, cara, estou vivendo o fantástico com a minha filhinha, é muito legal ser pai, cara, minha vida mudou. Não, eu estou em busca do segundo milhão. Vê como o dinheiro é um Deus na vida das pessoas. E muitas vezes nós não percebemos, porque em proporções menores, na nossa vida ele também é. A gente vem ofertar aqui, às vezes a gente chega a puxar pelos cabelos o dinheiro, assim, ó. Chega a contar as notas. Teve uma fase da minha vida, eu me envergonho muito disso. Antes de entrar na porta eu já separava, vou deixar 10 pila no bolso da frente, o resto fica atrás, vai que eu me engano na hora. Então já vinha com aquela migalha, com aquela migalhinha, só para a igreja ver que eu me levantei e fui, sabe? Às vezes eu botava o nome no envelope para o pastor ver que eu dei. Aquilo tão vazio. E esse Deus que sonda o coração, que sondou o coração de Caim, olhando para baixo e dizendo assim, ó, cara, não precisava nem ter ido. Desse jeito, fica sentado, cara, nem vem. Ou então fica na tua casa. Mas a gente costuma olhar para a idolatria dos outros. Tem uma coisa muito forte. Isso tem um mistério muito grande aqui, porque quando eu preparo um sermão, eu preparo ele, e no segundo dia eu acrescento nele, retiro algumas coisas, no terceiro dia eu retiro tudo, boto outro, e eu fiz 3 mensagens até chegar essa aqui. E o Espírito Santo me revelou uma coisa tão forte que, olha, eu leio Bíblia há 11 anos e eu nunca tinha visto isso. Estava na minha cara o tempo inteiro, e eu quis trazer para vocês porque eu achei muito forte essa linguagem. Uma das coisas que impede a nossa postura de primiciador, fazer com que a nossa oferta chegue santa e agradável a Deus, é a falta de Bíblia. Isso é forte demais, não te assusta. Mas muitas vezes, você e eu desejamos os mesmos anseios que Satanás desejou lá no deserto. As mesmas coisas. Veja bem, depois do batismo de Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Só 2. Qual foi a primeira tentação? O que o diabo falou pela primeira vez? Está com fome? Transforma essas pedras em pães. Correto? Eu fico pensando que antes da cruz, pedra era sinônimo de adoração. O que Abraão juntava para levantar um altar para o Senhor? Pedra. Abraão levantou 4 altares. Ele juntava um punhado de pedra, porque ainda não tinha cruz, ainda não tinha igreja. Ele juntava um punhado de pedra e ali ele adorava o Senhor. E aquela adoração era tão poderosa, tão forte, que a Bíblia diz que 100 anos depois, quando o neto dele passou e viu aquelas pedras, o neto dele disse assim, nossa, é como se o céu tivesse aberto nesse lugar. Que lugar tremendo esse. Olha a força que tinha, que o pastor costuma falar, que a glória de Deus estava saturando o ambiente. Aqui, eu já orei para que escorra nas paredes o amor de Deus, para que o Senhor sature esse lugar, a ponto das pessoas estar passando lá na rua e entrar a porta dentro, nem saber por quê, da glória do Senhor saturar esse lugar. E quando Abraão pegava pedras, ele saturava elas da glória de Deus.
E aí o que o diabo diz? Pega a pedra e transforma em pão. Transforma a oportunidade que tu tem de adorar o Senhor em provisão. Dinheiro, comida. Adorar para quê? Vamos comer, vamos encher a barriga, vamos encher a conta no banco, vamos trocar de carro, vamos trocar de casa, vamos comprar roupa, vamos fazer... Para que adorar, cara? Larga essas pedras e transforma em pão. Isso é muito forte. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente faz isso? Ah, mas então, Luiz Otávio, tu acha que eu tenho que ser um hippie pobre que bota uma mochila e sai pelo mundo a pregar o evangelho e renunciar ao dinheiro? Não. Tem que botar o dinheiro no real lugar que ele tem. Tem que botar o dinheiro no real lugar que ele tem. E onde é que é o lugar do dinheiro? O que sobrar fica contigo. O que sobrar fica contigo. Sabe por quê? E isso deveria nos envergonhar. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, eles acreditam que Jesus foi só mais um profeta, e eles têm um mandamento chamado Tzedaká, que pede a eles, e eles cumprem, é uma ordenança, não é um pedido, que diariamente eles abençoem uma pessoa lá na rua. Todo santo dia um judeu abençoa alguém. E nós que cremos que Ele é o Messias, e nós que cremos que vivemos debaixo da graça, quantas vezes nós ficamos dias sem abençoar ninguém? O judeu, religiosamente, ele dá 10% de tudo. Nós deveríamos ficar com 10% e dar 90%. Nós deveríamos ficar com 10% e dar 90%. Hoje de manhã eu fui numa fazenda feminina, né? Eu prego o evangelho todo domingo de manhã lá. E a mensagem que eu levei para as irmãs hoje foi a viúva de Sarepta, né? 1 Reis 17, eu acho. E todo mundo conhece essa passagem, né? Mas eu vou resumir assim, caso alguém não tenha ouvido. A terra está passando por uma grande seca e ninguém tem o que comer, e Elias vai na casa de uma viúva que tem um filho, e ele pede um copo d'água, e quando ela vai dar água para ele, ele pede para ela: faz um pão para mim. Aí ela diz assim: bah, cara, eu não vou fazer porque eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu vou fazer uma coisa para que eu e o meu filho comamos e depois nós vamos morrer de fome. Quem é que é mãe aqui? Eu não sou pai. Então quem é mãe, quem é pai, sabe o que deve ser ver um filho morrer de fome. E ela tinha um pouquinho de farinha, ela tinha um pouquinho de óleo, e ela disse que, bah, cara, eu não vou fazer. E ele disse para ela: faz um bolo e me dá a primeira fatia e come o resto. E ela creu que ele era um homem de Deus, que aquela palavra que ele estava trazendo vinha direto do trono, e fez. E milagrosamente, houve um milagre de provisão que nunca mais acabou óleo, não acabava farinha. Eu fico pensando, imagina você tem 1 quilo de feijão, vai lá e faz uma panelada, quando olha no armário tem 5, aí vai lá e faz uma panelada, quando olha tem 10, aí vai lá e faz uma panelada para os vizinhos, quando olha tem 20, e é isso que aconteceu, não acabou mais. Só que a beleza da palavra não acaba aí. Tempos depois, dias depois, o filho dela morre. E o profeta que tinha sido honrado com aquele pedaço de bolo, leva o menino para o quarto de cima, ora com ele e o menino ressuscita. Por que eu estou te falando isso? Porque eu recente disse que nós, como cristãos, que cremos que vivemos debaixo da graça, deveríamos ficar com 10% e dar 90%. Aí o que a nossa consciência, o que a nossa mente mundana diz? Tá louco? Se eu ficar com 10 e dar 90, meus filhos vão morrer de fome. Eu vou comer o que tem em casa e meus filhos vão morrer de fome. Porque eu tenho 100 pila, eu vou dar 90, eu vou ficar com 10. O que eu vou fazer com 10 reais a semana inteira? Já pensou se a mulher tivesse recusado e tivesse espantado o profeta? Quando o filho dela morresse, ele não ia estar ali. Então, muitas vezes, o que Deus quer fazer? Deus é pai, Ele não quer te ver mais pobre. Ele não quer ver teus filhos passando fome.
Ele quer o teu coração por inteiro. Ele quer ver tu fazendo aquilo que aos olhos humanos é uma insanidade, mas Ele espera isso de ti. E isso me remete a muitas passagens. Isso me remete ao sacrifício de Isaac. Qual é o Deus que vai pedir para um pai matar um filho? Mas quando a gente olha, a gente vê que ele não queria o filho, ele queria o coração do pai. E o pai era tão crente que o pai pegou o cutelo, a lenha, o fogo e a corda e levou o filho. Mas o pai, no pé do monte, ele fala algo que eu acho mágico. O pai diz para os servos que ficaram ali: fiquem aqui, que eu e o menino subiremos, adoraremos ao Senhor e logo estaremos de volta. Estaremos. Ele sabia que ele ia voltar com o menino, mas ele ia fazer. Tanto que ele levantou o cutelo, ele ia fazer. E às vezes é só isso que Deus quer de nós. De repente, eu creio em milagre porque a minha vida é um acúmulo de milagres. Eu tenho o de ontem, o da semana passada, o do mês passado. Se você quiser, eu tiro um dia só para contar a história dos milagres que eu já passei na minha vida. E às vezes Deus quer que tu dê 90% aqui, para Ele te devolver ali na porta ou na próxima esquina. É imediato, porque Deus é Pai. Ele não é só Senhor. É imediato. Então, sabendo que Deus quer o nosso coração e não quer o que nós temos na mão, até porque Ele sonda os corações e sabe qual é a nossa motivação, eu queria falar um pouco sobre a profanação. Eu queria te convidar, te encorajar a abrir a tua Bíblia em Deuteronômio 22, 9. Por favor. Deuteronômio 22, 9. Minha versão. Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente plantada com o fruto da vinha serão contaminados. Não misturar sementes. E eu fico pensando quantas vezes nós profanamos o nosso trabalho, o nosso lar, tristemente, às vezes o nosso leito. Quantas vezes nós profanamos a nossa vida e depois queremos que aquela nossa oferta seja santa? A primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos, não foi porque eles começaram a dizer: ei pessoal, nós somos cristãos, lembra de nós, aquela galera que andava com Jesus? Aqui minha camisetinha, ó, ministério é leve, fé, uma cruz, uma tatuagem, um cordeiro, um leão. Não. As pessoas viram, analisaram a conduta deles, o jeito como eles viviam, como eles agiam, como eles falavam, como eles caminhavam, o que eles faziam, como eles amavam, como eles eram fiéis, como eles não profanavam, e disseram: ei, aquele povo lá são cristãos. Aqueles caras ali são cristãos. Antigamente a gente identificava um cristão na rua pela calça bege, a sandália de couro, o palitozinho, né, pedalando uma barra forte, com a esposa sentada de lado, assim, cabelão, né, saião. Vou parar por aqui, tá? Tem mais umas peculiaridades aí. Mas a gente identificava eles assim. E hoje tem profeta de alargador, tem profeta com tatuagem na cara, tem missionário com boné de abarreta, tem, olha, não se consegue, mas eu olho para vocês aqui, eu vejo uma diversidade de aparência que eu não conseguiria, da porta para fora da igreja, dizer: bah, aquele cara lá é crente, aquele cara lá é crente. Então, como que a gente vê hoje em dia quem realmente é cristão? Da mesma forma que as pessoas que intitularam os discípulos de cristão fizeram. É através das atitudes, não adianta. Quer ver uma pessoa que pode dizer se você é cristão ou não? Tua esposa.
Quer ver o teu marido, teus filhos? Já pensou fazer uma entrevista, chamar um por um e perguntar, e aí, como é que o pai é em casa? Como é que é a vida de oração? Você já viu seu pai chorando, se derramando na presença do Senhor? O seu pai jejua, ele tem uma vida de consagração, vocês oram, vocês leem a palavra. Entende? Estereótipo, aparência, isso não convence o Senhor. Pode me convencer, você pode me enganar muito bem, mas ao Senhor ninguém engana. Então, muitas vezes nós estamos tendo uma vida onde profana várias áreas, e aí nós queremos que a nossa oferta seja santa. Você sabia que o semeador, ele é diferente da pessoa que semeia? Olha só que parece... O semeador, ele é diferente da pessoa que semeia. Porque a pessoa que semeia, de repente ela tem uma vida toda do avesso, e aí uma vez por mês ele faz um gesto bom, um gesto realmente cristão, autêntico, e aí ele fica esperando a recompensa, porque ele semeou, e Deus é fiel, e Ele não é homem para mentir. Então a gente semeia uma vez na vida e quer colher de uma vez o fruto daquela semente. E o semeador, ele já nem lembra mais o que plantou, porque a vida de semeadura já é um estilo de vida. Ele já é generoso por natureza, ele já abençoa os outros por natureza, ele já ora pela tua vida, ele intercede por ti, ele já nem lembra mais que ele orou. Eu orei pelo Wagner, eu orei pelo pastor Neemias, eu orei pela Sheila. Sabe, quando o cara não é semeador, ele tem anotadinho tudo que ele fez de bom. Ele sabe tudo que ele fez de bom, e ele sabe que como Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás, ele fica ali, tá, e aí, Senhor? Tá, e aí? E aí? E o cara que realmente é semeador, já nem lembra. A vida dele é semear. A vida dele é semear. Aí quando as coisas começam a acontecer na vida desse indivíduo, a gente olha e diz assim, nossa, que rápido. Chegou aí faz 3 meses. O cara chegou aí menos de 1 ano, já está fazendo isso e aquilo. Mas que rápido, né? Mas você não vê que essa pessoa, o estilo de vida dele, ele é semeador por natureza. Não precisa se esforçar, não precisa se condicionar. Aquilo já é intrínseco, aquilo já faz parte da vida dele. Porque tem pessoas que são transformadas pelo Evangelho, e tem pessoas que são adestradas por uma religião. Já viu o cachorro adestrado? Deita, vira, dorme, se faz de morto. Tem pessoa que é assim, oferta, levanta, ora, intercede, grita, vem cá, vem aqui na frente, vamos orar, volta, senta. São adestrados, e isso já está no automático. Então a pessoa que se permite realmente ser transformada pelo Evangelho, ela adquire um estilo de vida, de semeadura, de oferta, de primícia na vida dos outros, que já nem lembra mais o que fez ontem. Tem um escritor que eu gosto muito, se chama Dietrich Bonhoeffer. Ele é um mártir, né? Ele morreu enforcado dentro de um campo de concentração em 1945. E ele usa um termo que eu acho muito interessante, que ele chama a graça barata e a graça preciosa. Então, o que é a graça barata? Nós sabemos que nós vivemos debaixo da graça, que antigamente o povo vivia debaixo da lei, e isso era bom, mas que nós vivemos debaixo da graça, então é como se tivesse aumentado o nível. Continua respeitando as leis, mas tem coisa que aumentou. Ou seja, pela lei eu não podia adulterar, pela graça, se eu olhar com desejo, eu já adulterei. Então ficou mais difícil. E tem gente que não vive nem pela lei, e quem dirá pela graça? Tem gente que não consegue praticar a lei, e deveria viver debaixo da graça. Só que a graça, ela diz que a nossa salvação não depende de nada, que Jesus morreu por nós para nos remir do pecado, e que nós somos salvos por conta do sangue dele. Só que a graça preciosa, ela exige uma postura. A graça preciosa,
exige sim uma transformação. E a graça barata faz com que eu leve uma vida de qualquer jeito e creia que sou salvo. E realmente sou salvo mesmo. De repente você vai encontrar no céu pessoas que viveram a graça barata. E vão estar ali junto com as pessoas que viveram a graça preciosa. A única diferença, isso é muito forte, é que pessoas que vivem a graça preciosa vão reinar em vida. Vão reinar em vida. Porque de repente, se você vive essa graça barata que não exige nada de ti, você até vai ir para o céu, vai ser salvo, mas vai ter um casamento do avesso, vai estar sempre devendo, não vai conseguir pagar, vai ter péssimos relacionamentos sociais, vai ter uma vida toda destruída, mas está feliz porque vai ser salvo. E a pessoa que se permite a ser transformado, que se permite a ser um escravo por opção, ela vai ter todas as áreas da sua vida restituídas. Todas aquelas coisas que nós perdemos por conta de Adão, que nos introduziu a uma natureza adâmica, nós vamos viver uma nova natureza, um novo DNA cristocêntrico, que vai nos devolver todas as áreas da nossa vida restituição. Sexual, financeira, familiar, social, ministerial, tudo isso vai ser restituído, porque nós nos colocamos à disposição de Deus para sermos escravos por opção. Eu quero ser escravo não precisando ser, mas eu quero ser escravo. Eu quero ser imitador de Paulo, porque Paulo é um imitador de Jesus. Eu quero ser um imitador do pastor Gessé, porque o pastor Gessé é um imitador de Jesus. Eu quero ser um imitador da Sheila, porque ela é uma imitadora de Jesus. E eu quero chegar um momento de poder dizer para as pessoas: ei, me imitem, porque eu estou imitando o cara. Isso é ser escravo por opção. Eu já falei aqui uma vez, eu acho que é oportuno para esse momento. Eu ministrei aqui sobre os jovens moravianos, que era um povo do século XVIII, que morava na região da Morávia, que hoje é a atual República Tcheca, que eles tiveram um avivamento missionário, foi derramado sobre eles um sentimento de missões muito forte, e mais de 2.000 jovens saíram pelo mundo em missões a pregar o Cristo em países que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E 2 jovens de 18 anos, eles ouviram falar que tinha uma ilha no leste da Índia, aonde o dono dessa ilha tinha capturado 2.000 escravos numa floresta africana e tinha escravizado nessa ilha. E esses 2.000 homens iam morrer sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus. Então esses 2 jovens, eles chamaram o dono da ilha e disseram: tchê, a gente pode ir lá pregar o evangelho para essas pessoas que vão morrer sem conhecer Jesus? E o dono da ilha, como era ateu, disse: não, aqui ninguém vai pregar essas besteiras, porque o único modo de vocês entrar aqui é como escravo, e se vocês entrar como escravo, vocês vão morrer aqui e nunca mais terão liberdade. Pois eles foram lá, se despediram dos parentes, embarcaram num navio para ser escravo nessa ilha e levar o Cristo para essas 2.000 pessoas que iam morrer sem ouvir falar a história de Jesus. E os parentes dele chorando, e os amigos dizendo: tia, não faz essa loucura, vocês são novos, vocês são uma bênção, fica aqui, não faz isso. E eles disseram uma última frase antes de nunca mais voltar. Eles disseram que o cordeiro sacrificado e imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Eu fico pensando, eu não preciso ir para uma ilha, eu não preciso levar o pé da letra e fazer idêntico o que os jovens moravianos fizeram, mas o mínimo que eu posso fazer, falando de primícias, falando das primeiras coisas, é começar o meu dia, quando eu sentar na cama e botar o pé no chão, bater no peito e dizer que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício, e procurar viver as minhas 24 horas do meu dia dignamente, honrando
o tempo inteiro, até quando eu acho que ninguém está olhando, que ninguém está vendo, até quando eu estou no banheiro, honrando o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é o mínimo, é o mínimo. 1 Coríntios 7:22 diz: Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, agora ele é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Então era isso que eu estava falando. Hoje nós temos a opção de ser um escravo voluntário. De ser um escravo voluntário de Jesus. E aqui, nas minhas anotações aqui, eu botei a palavra chamado muito grande. Eu botei em letras maiores. Repito, pois aqueles que sendo escravo foi chamado pelo Senhor e é liberto, pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo. Quem aqui tem um chamado? Quando a gente fala em chamado, muitas vezes nos vem à mente assim, uma vez liberaram sobre a minha vida uma palavra profética e disseram que eu vou ganhar as nações, disseram que eu serei um ministro, disseram que eu tenho um chamado. Só que existe uma ferramenta teológica chamada princípio de primeira menção, que consiste no quê? Em você pegar uma palavra da Bíblia e voltar lá no começo e procurar a primeira vez que ela foi usada e analisar em qual contexto ela foi usada. E a palavra chamado, a primeira vez que foi usada, foi em Gênesis 3. Não era enviando ninguém, era perguntando: ei Adão, onde está você? Só que quem pergunta isso é o Deus onipresente, que está em todos os lugares. Então, não tem como se esconder desse Deus onipresente. Não tem como se esconder. Ele sabe onde tu está. Ele não precisa perguntar: ei pastor, onde está você? Ele já sabe. Ele está na tua frente, ele está atrás de ti, ele está embaixo de ti, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas quando Deus pergunta, quando Ele chama e diz: onde está você? Ele quer saber onde está você que não está na minha presença. Então chamado nunca foi ide, chamado é volta. Volta para a minha presença, volta para os meus átrios, volta ao meu coração. Então não confunda, se você acha que tem um chamado, eu concordo, todos aqui têm um chamado, todos, um chamado a voltar cada vez mais. Ah, mas eu vivo, eu estou na minha melhor fase, na minha melhor performance cristã da minha vida. Volta, volta, porque Deus te chama todos os dias. Romanos 11:16. Não combinei com o pastor também. Eu não sei como está o meu tempo, tá? Mas eu oro por um avivamento daqueles que as pessoas entravam na igreja às 8 horas da noite e saíam às 5 da manhã. Tá? E se vocês for ficando, eu também vou ficando. Então eu oro por isso. Romanos 11:16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Eu estava me lembrando de uma reflexão de C.S. Lewis. Aquele cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, escreveu Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, escreveu um monte de livro bacana. Ele diz que um indivíduo que acredita
estar dando alguma coisa a Deus é comparado a um menino que no dia do aniversário do pai chega para o pai e diz assim: pai, me dá um dinheiro para me comprar um presente para ti. Aí o pai chega e dá um dinheiro para ele, ele vai lá, compra um presente, volta e entrega para o pai e diz: feliz aniversário, pai. E aí o pai, muito feliz: obrigado, meu filho. E C.S. Lewis, ele conclui dizendo que só um tolo acha que esse pai ganhou alguma coisa além da poesia. Porque o que cativou esse pai é o ato todo em si, é a beleza da história. Porque esse pai não ganhou nada, ele comprou o próprio presente. Então, se você acha que você tem capacidade mesmo de dar alguma coisa a Deus, não seja tolo. Tudo que nós temos, tudo que nós adquirimos, que muitas vezes parece ser fruto do nosso suor, do nosso trabalho, da nossa inteligência, da nossa desenvoltura, da nossa habilidade, é um presente. Você ganhou de Deus. Só que Deus, ele tem um prazer nessa poesia. Ele quer te ver dando. Ele quer te ver dando. Teve um dia muito engraçado lá em casa, que era aniversário da minha esposa. E eu cheguei e dei um presente para ela. A Maria Luísa já está rindo porque ela sabe o que é. Eu dei um presente para minha esposa. E aí a minha filha do meio, a Ana Clara, ela tinha acho que 7, 8 anos, ela viu aquele gesto e foi correndo lá na sala e pegou um vaso de flor que nós já tinha 10 anos e veio e deu para a mãe. Aí nós começamos a rir e ela não se aguentou, foi lá e pegou uma escova de dente e ela começou a vir no quarto e trazer um monte de presente, que era tudo coisa que já era dela há muito tempo. Só que ela encheu os olhos d'água e recebeu aquilo, porque não é o que você está ganhando, é a poesia que envolve o ato. E é isso que Deus quer de nós. É isso. Ele não está preocupado se a tua primícia é R$50 ou 10, se é 100 ou se é 1000. Ele quer ver a poesia, ele quer ver a beleza do teu gesto. Já é dele. Está no teu bolso, é dele. É dele. Nossa, ganhei agora um tempo esgotado, me apavorei ali. Vou encerrar então. Vou fazer que nem o pastor Honório agora, vou dar uma corrida. A chave principal da nossa primícia ser uma oferta agradável a Deus, porque nós não devemos falar só, também, nós não devemos potencializar só as nossas condutas erradas. A chave principal da nossa primícia é a humildade. Quando eu lia alguns textos bíblicos que retratavam a humildade, eu me lembrei de um incidente que aconteceu com Francisco de Assis. No momento que ele estava caminhando, ele já tinha dado tudo para as pessoas, ele tinha um trabalho missionário de ajudar os pobres, então ele foi distribuindo tudo que ele tinha, ele já não tinha mais nada. E aí teve um dia que ele está caminhando junto com os discípulos dele, e tem um senhor em situação de rua, e aquele senhor pede uma esmola, e ele olha para ele de pé descalço, só tinha a roupa do couro, não podia ficar pelado, e uma capa. Ele tirou a capa e largou sobre aquele homem, e saiu caminhando. Segundos depois ele caiu de joelho chorando, soluçava, e um discípulo dele disse assim: mestre, você deu tudo o que tinha, não precisa chorar. Ele olhou para o discípulo e disse assim: eu estou chorando porque eu me orgulhei de ter dado. Eu me senti o bom, eu me senti cristão, eu fiquei orgulhoso de ter dado. Quantas vezes, eu me incluo nisso, quantas vezes a gente se orgulha das coisas boas que fizemos, realmente boas, mas quando nós entendemos o Santo Evangelho, quando nós entendemos o que é a graça preciosa, a qual nós vivemos debaixo, não era nem para se orgulhar mais, era para fazer com a certeza de que aquilo era o mais certo a fazer. Não era para gerar nenhum tipo de orgulho. Lá no Paraná eu brinquei, né? A gente foi lá levar um encontro com Deus, e na minha ministração eu disse que eu estava chegando no nível da jumenta, né? Que às vezes a gente se envaidece assim, vai pregar no primeiro culto do ano, que legal, pregador. Não, cara, Deus já usou uma jumenta para falar uma vez.
Então, quando a gente ganha uma oportunidade, ganha um microfone, tu tá te igualando no nível da jumenta. É isso que está acontecendo. E às vezes a gente, né, como Francisco de Assis, se orgulhou, chorou, se arrependeu. Então, assim, eu queria deixar para vocês que primícia, oferta, dízimo, generosidade, isso é mandamento, isso é uma ordenança, isso não é uma sugestão, isso não é uma opção. Eu te encorajo a partir de hoje, fica com 10, faz uma vez, fica com 10 e dá 90, experimenta se sobrepor à fidelidade judaica e honra 1, 2 pessoas por dia, bota como meta da tua vida, eu vou abençoar 2, 3 pessoas todo dia, não é só dinheiro, é um abraço, é um sorriso, é uma oração, é uma palavra, é um carinho, é qualquer coisa, mas bota como meta para a tua vida. Eu sou cristão, eu acredito na graça, eu acredito no sacrifício da cruz, eu acredito no amor ágape, e eu não vou levar uma vida como as pessoas que não acreditam em nada do que eu acredito. Eu preciso ser diferente, só que eu preciso ser diferente porque eu quero adquirir um estilo de vida novo, e eu te encorajo a fazer isso. O pastor tinha sugerido durante a semana que nós trouxéssemos um presente para alguém. Quem é que trouxe aí? Então, a galera que trouxe. Então, quando o pastor falou assim, traz alguma coisa que tu gosta realmente, porque quando a gente fala em abençoar alguém com algo material, a gente já vai lá nos trapos, né? Vai nos trapinhos, vai naquela que tu gosta menos. E aí quem me conhece sabe que eu gosto de camisa. Os guri lá até brincam comigo, a gurizada lá atrás, que porque camisa, sempre faz uma piadinha com camisa, e eu gosto muito de camisa, só que eu também tenho algumas gravatas que eu gosto muito, e quando eu dou alguma coisa para alguém, eu acredito estar honrando essa pessoa, e aí eu disse para a Sheila assim, eu vou levar essa gravata aqui, e na mesma hora o Espírito Santo disse para mim assim, tu gosta das tuas camisas, velho, não mente, tu vai dar uma camisa então. E eu trouxe uma camisa. Então, assim, eu queria te convidar para um momento agora muito especial, mas eu queria que tu entendesse essa poesia que envolve o gesto. Eu queria que tu entendesse que, poxa vida, não é o relógio que tu está dando, não é a camisa, não é o sapato, não é o boné, não é o cinto, não é o objeto em si. Eu queria que você olhasse na sua volta, agora eu vou te dar uma oportunidade, e você olhasse nos olhos das pessoas e se permitisse a abençoar com um amor, como se você estivesse dando para o próprio Cristo, como se você estivesse entregando algo precioso para o próprio Jesus, e que você presenteasse alguém, mas não vale, vou dar para minha comadre, eu vou dar para minha líder de célula, não, isso aqui não é momento para estreitar laço, para aumentar vínculo afetivo, isso aqui é um momento poético para tu abençoar Jesus, porque Ele está aqui presente, Ele está aqui presente desde o começo, desde o primeiro glória a Deus, desde o primeiro louvor, Ele já se faz presente. Então, eu não vou pedir para você vir aqui e empilhar tudo, porque até a gente sabe que no fim do culto Jesus não vai levar. Então, eu te convido a ofertar, a abençoar a vida dessa pessoa, porque Cristo vive nela. Fica de pé, por favor. Pega na mão a tua primícia, segura na mão quem trouxe, quem não trouxe não se sinta constrangido, porque também não tinha como saber, né? A gente acaba se mantendo informado, porque nós temos um grupo do WhatsApp, se você tiver interesse em ficar informado de tudo que acontece aqui nos bastidores, procure o pastor Gessé, procure o obreiro mais perto de você e diga, eu quero ser membro,
eu quero estar nos grupos, eu quero participar, me inclui nisso que está acontecendo aqui, tá? Mas não se sinta constrangido se você veio despreparado. E eu queria que você segurasse na mão agora, fechasse os olhos e orasse. Eu queria que você dissesse ao Senhor algo mais ou menos assim: Paizinho, não é o que está nas minhas mãos, mas é o que eu carrego no meu coração, Pai, porque Tu sonda o meu coração, e Tu sabe, Pai, que o meu maior desejo nesse momento é ser um abençoador. Meu maior desejo nesse momento é dar ao Cordeiro a recompensa pelo seu sacrifício, mas eu sou tão pequeno, Pai, que eu não tenho como fazer algo a essa altura. Então eu vou dar algo que para mim é importante, que não é resto, não é esmola, não é quinquilharia. Eu vou abençoar a vida de um meu irmão, porque eu sei que você vive no meu irmão. Paizinho, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de estar abençoando essas pessoas. Em nome de Jesus, Papai. Amém. Escolhe alguém que está perto de você e dá a sua primícia. Hoje nós sabemos que é um culto de ceia, e antes da gente estar tomando o pão, estar tomando o cálice, né? Eu queria, pensando com esse sentimento de primeiras coisas, de primícia, de primeiro culto, como eu falei no começo, a primeira fatia do bolo, eu queria te encorajar a estar vindo aqui na frente, para ter um momento muito tu e Deus.
É um momento onde tu vai falar para Ele qual é a primeira fatia do bolo da tua vida que tu quer oferecer para Ele, quais são as coisas que tu quer fazer nesse 2019, quais são as coisas que tu entende que precisa muito do auxílio dEle, o que tu quer oferecer, o que tu quer entregar, o que te incomoda que tu precisa do auxílio do Espírito Santo para se ver livre. Eu não sei, mas eu queria te dar essa oportunidade. Eu queria pedir para o pessoal lá da mesa que diminuísse um pouco da luz, que gerasse um ambiente aqui mais íntimo. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Esse tempo é um tempo muito precioso para o Senhor, porque às vezes a gente acha que veio na igreja por causa de um convite, veio na igreja por causa de um compromisso, veio na igreja por conta para agradar alguém ou para agradar o próprio Deus, e na verdade você foi arrastado para cá. Você foi arrastado para cá por essa presença gloriosa do Senhor, que queria conversar contigo hoje a respeito do que foi falado. Eu não tenho controle sobre o que tu precisa ouvir, eu não sei como está a tua vida, mas o Senhor escolheu e preparou esse momento para ti. Então, se nós falamos sobre uma mudança de pensamento, se nós falamos sobre uma mudança de comportamento, se nós falamos sobre uma postura nova para 2019, aonde eu vou ficar com as migalhas e vou dar o meu melhor para Deus em todas as áreas da minha vida, eu queria te encorajar a estar orando por isso. Senhor Deus, nós estamos aqui, papai, na tua presença, aos teus pés, Senhor, glorificando o teu santo nome, proclamando o teu senhorio, a tua majestade, Senhor, e nós queremos entregar na tua mão, Senhor, o nosso ano de 2019, mas nós te entregamos plenamente, Senhor, por isso temos certeza que não vamos tentar pegar de volta o controle de todas as coisas. Nós entendemos, Paizinho, que tu controla tudo e a tua vontade prevalece sobre a nossa, papai. Os teus planos são muito maiores que os nossos sonhos, e nós entendemos e aceitamos a tua vontade no teu tempo, Pai, que é diferente do nosso. Obrigado, Senhor, por nos dar esse entendimento nesse dia de hoje, Pai. Agradeço, Pai, pelo espírito de sabedoria e revelação que derramaste sobre nós hoje, Pai. Agradecemos pelo maná que nos alimenta, que nos sustenta. Agradecemos pelo teu santo evangelho. Agradecemos pelo sacrifício do teu filho, Pai, que nos devolveu vida, que pode nos restituir todas as coisas, papai. Nós agradecemos porque tu continua investindo em nós, Senhor, mesmo quando nós te damos todos os motivos para desistir de nós, Deus, tu nunca desiste, porque você vê além, Senhor, tu vê além, você sabe o nosso futuro, você conhece o nosso coração, e nós te agradecemos muito, Pai, por continuar investindo em nós. Que nesse ano, Paizinho, tu possa ter o melhor de nós, papai. Tu possa ter as primeiras coisas sempre, você possa ter o meu primeiro gesto diário, o Senhor possa ter o meu primeiro investimento financeiro, tudo de mim, Pai, porque eu entendo que tudo vem de Ti e tudo vai para Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, e eu espero com todas as minhas forças, Pai, ser fiel no pouco e no muito durante todo esse ano de 2019, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abraça alguém aí e diga uma palavra que represente esta pessoa nesse ano. Tem algumas pessoas que marcam pra gente, são importantes demais. Aleluia. É primícia hoje. Então, de repente, cara, primeiro abraço de família. Aleluia. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Volta pro teu lugar. Quero conhecer teu coração.
queria chamar todos os nossos pastores aqui, que agora eles vão distribuir a ceia. Pastora Fernanda e pastor Neemias, pastora Eliane, pastora Terezinha, pastor Honório e pastora Ivone. Aleluia. 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 Traga-me pra mais perto. Aleluia. Leva-me mais profundo. Deixa eu pedir para o evangelista Valtuir também vir aqui para nos ajudar. Teu coração. Pode entregar, pastor Neemias, um para cada um aí. Teu amor é tão mais doce. Nós vamos orar. Tudo que já provei, eu quero conhecer. Aleluia. Teu coração. Santo é o nome do Senhor. Pastor Eliane, correndo, filha. Aqui. A uva. Isso. Nós vamos participar da primeira ceia. Esse ato tão lindo. A Bíblia diz que eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. Havendo dado graças, Ele partiu e disse: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. A nova aliança no meu sangue. Esse é um símbolo poderoso de uma nova aliança. Aleluia. Pastor, eu ainda não sou batizado. Toma uma uva. A pastora Fernanda vai passar por você. Você vai tomar uma uva, para que você junto possa participar com a gente. Mas, com o propósito de passar pelo batismo, para que você também possa participar do pão e do suco. O que precisa fazer para... Resolve, meu irmão, em nome de Jesus. É um casamento que não tem. O que precisa resolver? Resolve em nome de Jesus. Não protela, porque cada vez que você protela, você está adiando algo que precisa acontecer na tua vida. Então não adia mais, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos esses elementos. Os pastores vão estar entregando hoje, nesse ato tão lindo. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos. Amém e amém. Aleluia. Pode entregar. Sorolobianarabashu. Oh, yalamandarabashu. Teu sangue leva-me a todas as alturas. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele. Aleluia. Chegar somente pelo sangue. Santo é o teu nome. Dos pecados. Toma, Senhor, esse lugar, Senhor, com a tua presença. Restaura. Aleluia. Nada além do sangue. Nada além do sangue de
O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, Nada além. do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Leva-me além. Oh, Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. oh. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia. Nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh. Que nos faz Todos pegaram do pão brancos como a com alguém? Só dá um sinal que a gente vai até você. Todos pegaram do cálice? Aleluia. Aleluia. nada além do sangue. Hoje é a primeira ceia de 2019. Esse ano você não vai perder nenhuma. Daqui até dezembro, cada ceia você vai dar prioridade. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro. Quando nós nos... É aqui, é o coração. É o movimento do coração. Toma do pão. Come do pão. Aleluia. A autoridade do nome de Jesus. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor partiu o pão, orou e disse: comam, isso é o meu corpo. Oh, Ele gera saúde espiritual para a tua vida. Ele gera saúde espiritual para a tua casa, para a tua família. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Depois de cear, Ele disse: este é um cálice do Novo Testamento. O Senhor, quando Ele estabeleceu, Ele estava estabelecendo uma nova aliança. Uma nova aliança agora estabelecida através de Cristo. Então, quando você participa, você está dizendo: eu faço parte desta aliança no Senhor. Toma dela em nome de Jesus. Do sangue de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, adorado é o nome do Senhor. Aleluia! Coisa boa no Senhor. Aleluia! Aleluia! Levanta a tua mão direita. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos nesse lugar.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um. Nós abençoamos, Senhor, a semana dos teus filhos. Abençoamos, Senhor, quando eles agora tomaram, Senhor, deste ato tão lindo que é a tua aliança. Que isso, Senhor, sirva de bênçãos abundantes sobre cada um dos teus filhos, sobre cada um deles neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, a tua graça é derramada, a tua graça é derramada, teu poder é derramado sobre os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para alguém aí, o Senhor é bom. Aleluia. Queridos, não saia sem abraçar 2, 3, 4, 5 pessoas. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês e eu vou te liberar para você ir para a tua casa. Hoje é o nosso primeiro domingo. Eu queria que você chegasse nas pessoas que você ama e disse assim: você faz parte da minha vida. E demonstrasse para ela em palavras: pastor, eu não trouxe um presente para você, eu não trouxe um presente para ele, não trouxe um presente para ela. Mas assim, fala para esta pessoa o quanto representa. O que ela representa para você. Amém? É tão lindo isso. E nós estamos entrando numa fase de expansão e crescimento em nome de Jesus. Na tua vida, eu declaro expansão, crescimento, a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma boa semana, até terça-feira. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.